quebrará seus ossos, e os raios disparados por Ninurta submergirão em sangue. Então, assim, quando você lê lá, né, o capítulo 24 de Números, no versículo 8, se você substituir os nomes que estão lá, né, por esses que eu substituí agora, Ninurta e Marduk, fica uma compreensão melhor dentro dessa teoria dos antigos astronautas. Então, assim, um dos princípios da fé em Lilita, né, e aí abrange judeu, hebreu, todo mundo que acredita no Deus de Israel, ponto. Uhum. Um dos princípios da fé em Lilita é que um dia surgirá um líder, tá, que terá os atributos bélicos do rei Davi, muitas vezes mal compreendido como um descendente direto de Davi. Aliás, isso seria impossível de se provar. Né? Como é que você vai provar que alguém é descendente de Davi? Não tem como você provar isso. É conversa fiada. Então, aliás, isso hoje, né, seria impossível de se provar, e esse Messias, então, reconstruirá o templo em Jerusalém e reunirá os enlilitas de todas as partes do mundo, levando-os de volta à primeira região, que é Israel. Bom, temos duas considerações que devem ser feitas aqui. A primeira é que o Pacto do Sinai, eu já falei isso antes, mas é sempre bom reforçar, o Pacto do Sinai ele não foi feito com os judeus, mas com os hebreus. Os judeus eram uma das 12 tribos, e eles hoje são os guardiões do Pacto do Sinai. E é por eles que a Torá é honrada e ensinada, para que todos que a seguirem e se espelharem neles se tornem um modelo de nação para o mundo vindouro, né? Ou o mundo após a vinda do Messias. E a segunda consideração é que a promessa foi feita aos enlilitas, ok? Sejam judeus ou não. E a condição para ser um enlilita é reconhecer a autoridade de Enlil e seu clã, e defender a primeira região, pois é nela que se estabelece a ligação com Nibiru, que é quem controla não só o planeta, mas todo o nosso sistema solar. Então, assim, eu sei que é difícil, assim, por exemplo, é difícil para a minha turma, por exemplo, aceitar isso, entendeu? Porque é uma quebra de paradigma. Mas tudo bem, se eles se o judeu não entende que é o Enlil e entende que é a Shem, por exemplo, tá tudo certo, né? É a mesma coisa, tá? Só que isso tem que ficar claro, né? A promessa não foi feita com os judeus, foi feita com os enlilitas, né? Jacó não era judeu, Isaac não era judeu, Abraão não era judeu, Noé não era judeu. Então, assim, os judeus hoje eles são os guardiões da Torá, né? E eles são os responsáveis, claro, né? Porque foram os que sobraram lá depois da conquista lá dos babilônios, né? Que levaram cativas 10 tribos do Reino do Norte. Então, assim, eles ficaram responsáveis pela guarda da Torá. Né? O que é a guarda da Torá? São os preceitos, os estatutos, os mandamentos. E eles têm que dar o exemplo. Eles são obrigados pelo pacto, né, a dar este exemplo de como moralmente e eticamente uma civilização deve se comportar. Ponto. Ponto. Isso não faz deles melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Pelo contrário, isso faz deles responsáveis, e isso é uma responsabilidade muito grande, de ter que passar isso para outras pessoas, dar exemplo com as suas atitudes, com seus comportamentos, né, pensamentos, palavras e ações. Tá? Quito, então, só assim, para eu colocar uma observação nisso que você está falando, esse ponto é bem interessante que as pessoas se atentem, porque, principalmente dentro dos movimentos religiosos, né, não vou citar as vertentes aí, as correntes, mas fala-se muito no povo escolhido e tal, né? E quando as pessoas, digamos assim, tanto quem prega quanto quem entende isso aí, realmente acaba entendendo que fazer parte do povo escolhido
é como se fosse uma premiação. É como se fosse algo assim, não, eu sou melhor, eu sou especial, né? Se eu for fazer. E é justamente o contrário. E aí que está uma das grandes distorções que as religiões trouxeram, né, para o entendimento dessa situação. Por quê? Porque as pessoas acham, não, ser do povo escolhido, eu sou protegido, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou isso. Não, você justamente, a hora que você entender isso, você tem que ser o exemplo. E provavelmente você vai sofrer mais, por quê? Porque para seguir regras, para seguir preceitos, para seguir diretrizes, você precisa fazer sacrifícios. E as pessoas não conseguem entender isso, infelizmente. Exatamente. O ponto é exatamente esse. Por ignorância, por má fé, né? As pessoas apontam o dedo, né, para os judeus ou para os enlilitas, enfim, acusando-os de se acharem, né, ou serem melhor do que os outros. E quando não foi nada disso. A escolha, quando ele escolhe o povo, né, quando Eliú escolhe o Abraão, primeiro ele separa o Sem, depois ele escolhe o Abraão, né, e isso é transmitido de geração em geração, e depois quando o Ninurta faz o pacto lá no Sinai, né, o que ele transmitiu para esse povo é o seguinte: amigo, isso é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande que tu vai carregar. Você quer a minha proteção? Porque a gente está falando dentro de um contexto Anunnaki, né? Assim, dentro do contexto Anunnaki, é Nibiru que controla a Terra, é Nibiru que controla o sistema solar, é Enlil que é o senhor do comando. Então, assim, se você quiser fazer parte disso, ter a minha proteção, a proteção do senhor do comando, então tu tens que seguir essas regras aqui, porque tu tens que ser um exemplo para todas as pessoas. É para isso que eu te escolhi. Eu não te escolhi para ser o melhor, eu não te escolhi para humilhar as pessoas, entendeu? Enfim, eu te escolhi para você ser um modelo, para você ser um exemplo, né? Então, assim, quando isso é muito complicado, cara, porque quando o enlilita, eu vou tratar assim todo mundo como enlilita, judeus também, tá? Então, assim, quando ele não segue o que está escrito na Torá, ele está quebrando um pacto. E quando ele quebra este pacto, ele está servindo de mau exemplo para os outros que estão de fora, que vão olhar para ele e falar assim: ah, pô, tá vendo? O cara foi escolhido, mas ele não faz o que tem que fazer. Isso é um grande complicador, tá bom? Então, assim, eles foram. Imagina você carregar, cara, pô, são 613 mandamentos. Não são 10, são 613. 10 já é difícil de tu cumprir, imagina 613. Então é um fardo. É um fardo isso. Né? E se não houver uma compreensão, ele acaba se afastando mesmo. Né? E quando ele se afasta, aí a gente volta àquela pergunta anterior. Quando ele se afasta, ele não vai ser castigado pelo Enlil, pelo Ninurta, por Deus, não vai ser castigado por ninguém. Ele vai ser castigado por ele mesmo, pela escolha errada que ele fez ao se afastar. Esse é o ponto. Tá bom? Simples assim. Bom, nesse contexto, continuando lá a resposta, né, do Messias, né? Nesse contexto que todas as nações aliás, é nesse contexto, né, que todas as nações do mundo vão reconhecer o Mashiach, ou o Messias, como líder mundial e aceitarão o seu domínio, tá? E será com a vinda dele que haverá paz no mundo e não haverá mais guerras ou fome, segundo está narrado nas escrituras, na Bíblia hebraica, no Tanar. E por que o mundo vai reconhecer esse Mashiach? Porque assim, cara, as pessoas falam assim, né? Dentro da comunidade judaica, as pessoas falam assim: porque o Mashiach não é um deus, nem um semideus. Não é. Essa compreensão, por exemplo, de que os Anunnaki são deuses, isso vai se dissipar, cara, isso vai se desfazer. Porque assim, o Ninurta não é um deus, não é um semideus. Eles foram tratados dessa maneira por falta de compreensão. Mas ele é um homem, como outro qualquer. Ok? Bom, e aí está claro, né, pelas profecias que estão lá, né, de Isaías, de Jeremias, de Joel, enfim,
quando todas essas hordas vierem e atacarem Israel, né, é humanamente impossível você aceitar que uma coisa é você combater, aqueles exércitos ali, mas uma coisa ou outra coisa é você combater China, Rússia, Irã, tudo ao mesmo tempo. Então, a salvação só pode vir de cima, cara. O de baixo ela não vai vir. Entende? Então ela vem de cima. E aí é que é a tal vinda do Mashiach. O Mashiach é o Menurta, né? E as pessoas, vão reconhecer, caramba, o cara realmente é poderoso, né? E o cara tá do lado ali da primeira região e dos israelitas, né? Apesar de muita dor acontecer até ele chegar. Então, assim, todos reconhecerão a força do Enlil e do seu clã, que ainda hoje tratam como se fossem deuses, né? E será possível, então, os terrestres, nós, né, vivermos um estilo de vida mais espiritual e moral fundamentados no Pacto do Sinai, com todas as orientações morais e éticas que preservarão a nós mesmos, né, aos nossos semelhantes e ao planeta. Então, assim, a vinda do Mashiach, né, completará o propósito da criação, quando fomos evoluídos antes do tempo pelo Enki e abandonados à própria sorte, né? Eu costumo falar assim que uma analogia que eu faço é como se você pegasse assim o que o Enki fez com a Dapa, por exemplo, né? Ou com o Adamo, que é o anterior, que é o homem de Neandertal. É como se você pegasse assim o teu filho de 10 anos, né, e matriculasse na Sorbonne, né? Quem está de fora vai falar assim, nossa, um menino de 10 anos na Sorbonne, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É verdade, é maravilhoso. Então, quando eles viram, né, o Adapa, por exemplo, que já era o Homo sapiens sapiens, eles pensaram assim, nossa, fantástico, né? Que ser maravilhoso, que evolução que ele teve e tal. Mas o garoto lá de 10 anos que está na Sorbonne vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, tá, e aí, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui dentro, mas não sei o que eu vou fazer. Entende? Foi o Adapa no mundo e foi o ser humano depois no mundo, que é assim, me largaram aqui, o que eu faço agora? Né? Para onde que eu vou? Eu não tenho regra de alimentação, de saúde, de saneamento, de nada, eu não sei nada. Eu vou ter que me virar. Então, assim, quando as pessoas falam, né, e isso não é um ataque pessoal ao Enki, né, porque ele realmente foi fantástico, né, mas, assim, ele abandonou todo mundo, cara. Ele criou, quer dizer, ele evoluiu lá com a experiência dele, ele, Animar e o Ningizida evoluíram, né, e depois abandonaram. As pessoas falam contra o Enlil, mas, assim, o único que teve, né, o bom senso e de pegar e falar assim, não, isso não pode dar errado de novo, entendeu? Porque foi muito ruim antes do dilúvio. Então, assim, eu vou dar um norte para essas pessoas, cara, entende? Eu vou ensinar a esse grupo aqui, eu não vou ensinar todo mundo, mas eu vou ensinar este grupo a ser ético, a ser moral, para esse grupo poder ensinar aos outros. Essa foi a ideia, entende? Mas as pessoas, elas não entendem.